Você já parou para pensar porque este último Papa resolveu adotar o nome de Leão, Leão XIV? Aliás, nós temos na história dos Papas vários nomes que se repetem. João já se repetiu 23 vezes. Inclusive, o Papa Francisco esperava que o seu sucessor adotasse o nome João 24. E alguns católicos se surpreenderam porque esse escolhido adotou o nome de Leão XIV. E a pergunta que se faz é: por que ele escolheu esse nome? O primeiro Papa a ter o nome de Leão, ele exerceu seu pontificado de 540 até o ano 561. Foram cerca de mais de 20 anos de pontificado. E este Papa foi muito influente na Igreja. Ele estabeleceu, consolidou uma doutrina já existente naqueles dias, mas que era objeto de discussão, que era a natureza divina e humana de Jesus Cristo. O Papa Leão fez uma defesa forte e acabou levando a Igreja a consolidar essa doutrina, a doutrina de que Jesus Cristo tem natureza divina e natureza humana. Ele tinha até a sua encarnação a natureza divina, ao se encarnar, se tornou humano e a partir daí ele reteve para sempre a natureza divina e a natureza humana. Este Papa também era defensor de que a autoridade confiada a Pedro também era confiada aos demais papas. Então ele muito contribuiu para que essa ideia de que o bispo de Roma, o Papa, é o sucessor de Pedro. Outro legado desse Papa foi a capacidade de construir relações com os governantes da Terra, inclusive até mesmo com governantes que eram hostis a Roma. Durante cerca de 2 ocasiões, esse Papa evitou que Roma fosse invadida e destruída por exércitos inimigos. Outra contribuição desse Papa foi que, ao morrer, ele deixou cerca de 100 sermões escritos e 150 cartas. Ele foi canonizado depois de sua morte e recebeu, anos depois, por volta do século XVIII, o título de doutor, uma honraria rara recebida pelos papas. Devido ter sido um papa influente, vários outros papas, quando foram escolhidos, resolveram adotar o seu nome. Isto quer dizer que ele é a inspiração para os demais papas com o nome de Leão. Isto quer dizer que quando um papa resolve escolher um nome para si, ele está se inspirando em alguém que veio antes dele e que ele deseja dar continuidade ao seu legado. Francisco escolheu o último papa que faleceu, escolheu o nome de Francisco, se inspirando em Francisco de Assis, e este se inspirando em Leão. Acredita-se que a sua inspiração é o último papa com o nome de Leão, no caso, Leão XIII. E o Leão XIII foi o papa que criou a doutrina social da Igreja, onde nessa doutrina ele se posiciona contra o capitalismo e também se posiciona contra o comunismo e se posiciona a favor dos empregados, ou seja, de pessoas que eram trabalhadoras e que prestavam serviços à classe empresarial, aos donos das indústrias naquela época. E o último papa a adotar o nome de Leão foi um papa influente, teve muita influência na história, da Igreja Católica. E o que esperar desse Papa Leão XIV? Normalmente, segundo o que está escrito em Apocalipse 13, o último Papa, ele vai ter como característica ser adorado por todos os habitantes da Terra. Francisco não foi esse Papa. Muitos católicos não gostavam do Papa Francisco, principalmente aqueles católicos mais conservadores, porque via que Francisco era um Papa, na versão deles, esquerdista, um Papa que se posicionou
até certo ponto, excessivamente mais à esquerda no espectro político. Então, houve um racha na Igreja Católica por conta da atuação de Francisco. Este Papa parece ser mais discreto. Ele é visto como uma pessoa conservadora, no sentido de conservar as doutrinas, os dogmas da Igreja, e alguns posicionamentos dele quanto a alguns progressistas não foram assim, eu diria, tão favoráveis quanto os posicionamentos de Francisco. Ao mesmo tempo, ele defende algumas coisas que é também pauta da esquerda, como, por exemplo, a defesa dos mais pobres, dos mais humildes. Isto quer dizer que este Papa ele pode exercer uma função na Igreja que pode aproximar, pode levar os da direita mais para o centro, os da esquerda mais para o centro, de maneira que ele pode agradar os dois segmentos da Igreja. É praticamente impossível imaginarmos que alguém possa agradar toda a Igreja se ele for extremamente conservador ou extremamente progressista. Normalmente existe uma possibilidade maior desse Papa ser aceito se ele for um sujeito mais moderado, um sujeito que não tenha um discurso que seja agressivo para a direita ou um discurso que seja agressivo para a esquerda. Um Papa conciliador, uma figura conciliadora, que seja capaz de unir os mais conservadores da Igreja, bem como também os mais progressistas, e ao mesmo tempo possa ter uma mensagem que possa conciliar também os protestantes, os segmentos protestantes. Porque a figura do líder ali de Apocalipse 13 é de alguém que vai dominar sobre toda a terra, e não vai dominar com base na força, mas com base no prestígio. As pessoas irão ver ele como a pessoa mais sensata, a pessoa mais equilibrada, a pessoa em que o mundo, sob a sua liderança, está em boas mãos. De maneira que irão dizer quem é semelhante a ele, quem pode ser contra ele, pelejar contra ele. E vai ficar apenas um grupinho que vai dizer não, nós não vamos seguir tudo que esse homem quer. Existem alguns pontos de doutrina que vai fazer com que alguns segmentos do cristianismo fiquem contra. Haverá resistência. Essa resistência está claramente indicada em Apocalipse 14, onde temos as 3 mensagens angélicas. Ou seja, haverá um movimento na terra que fará oposição a este movimento de adoração ao líder descrito ali em Apocalipse 13 como sendo a besta que surgiu do mar. E o que podemos notar é que este Papa, ele quebra uma regra até então existente, que era de nunca a Igreja escolher um Papa americano. E existiam algumas razões para a Igreja não escolher um Papa americano. Uma das razões é porque nos Estados Unidos a maioria das pessoas são protestantes e não católicas. Os Estados Unidos é um país de maioria protestante. Brasil, Argentina, aqui na América do Sul, os países são de maioria católica, mas os Estados Unidos é um país de maioria protestante. De maneira que até os anos 80, nenhum Papa havia visitado os Estados Unidos. Mas, depois dessa data, o Papa João Paulo II foi o primeiro a visitar os Estados Unidos, e de lá para cá essas visitas têm sido constantes e papas já discursaram até na Casa Branca. Isto quer dizer que tem existido um movimento de aproximação entre os Estados Unidos e o Vaticano. E isto está em harmonia com o que está predito em Apocalipse 13, onde a segunda besta vai honrar a primeira. Este movimento, a gente percebe que a cada dia essa aproximação entre os Estados Unidos, um país de maioria protestante, e o Vaticano, onde está a sede da Igreja Romana, esta aproximação está se consolidando a cada dia. À medida que o tempo avança, a história avança, essa aproximação
está se consolidando. E segundo o Apocalipse, é isto que vai culminar no desfecho final, no cumprimento final de Apocalipse 13, onde toda a terra irá se maravilhar seguindo a besta. Eu diria que Francisco já quebrou essa regra ao ser o primeiro não europeu a ser escolhido como Papa. Digo não europeu porque o primeiro segundo a Igreja Católica, Papa foi Pedro, o que eu pessoalmente discordo disso. Pedro era judeu, inclusive foi o único judeu da linhagem de Jesus Cristo a se tornar, segundo a tradição católica, Papa. O segundo já foi um Papa que não era judeu e daí em diante todos os papas sempre foram europeus. O único a destoar foi Francisco. Ele, ao ser escolhido como Papa, ele disse: olha, vocês foram no fim do mundo, na Argentina, escolher um Papa. E isso tem demonstrado isso tem, de certa forma, mudado o perfil da Igreja Católica, porque Francisco nomeou cerca de 40 cardeais da Ásia, e isto mudou o perfil até mesmo da Igreja desse último conclave, onde tivemos nesse último conclave representantes de várias partes do mundo e não massivamente representantes europeus. Uma igreja mais mundial. Na realidade, a Igreja Católica está estendendo suas fronteiras, alargando suas fronteiras e se tornando uma igreja mais mundial. E isto precisa acontecer para que Apocalipse 13 tenha o seu cumprimento. Assim como nós gostamos de se inspirar em um personagem bíblico e procuramos se esforçar para termos uma trajetória de vida semelhante a eles, os papas, quando escolhem um nome específico, se inspira naquele personagem para dar continuidade ao seu legado. E o nome Leão tem a ver com conservadorismo em matéria de doutrinas, de dogmas. Isso quer dizer que este Papa entende que os dogmas da Igreja precisam ser preservados, uma ideia de que a Igreja não vai mudar, e, ao mesmo tempo, habilidade diplomática, no sentido de negociar com os demais para obter o seu apoio. Eu, pessoalmente, acredito, meus irmãos, que as profecias que indicam um desfecho final estão para se cumprir. Esse último Papa escolhido tem um perfil, com base no que se sabe até aqui sobre ele, mais adequado para cumprir Apocalipse 13 do que tinha, por exemplo, Francisco. Ele é mais discreto, é mais moderado. Isto quer dizer que ele tem, quem sabe, um poder maior de agregar os diversos setores da Igreja Católica e também do protestantismo para uma governança, quem sabe, mundial. O mundo está para escolher, quem sabe, alguém que possa liderar eles. E outra coisa que eu não mencionei, ele é da ordem de Santo Agostinho. E essa ordem católica se inspira em Agostinho de Hipona, um influente teólogo da Igreja, que teve entre suas obras uma que ficou famosa, que foi aquela cujo nome é A Cidade de Deus. Essa obra, resumindo para vocês, indica que Agostinho pensava da seguinte forma, que existe a cidade dos homens, o reino dos homens, e existe o reino de Deus, ou a cidade de Deus. Mas é interessante. A cidade de Deus pertence àqueles que seguem a Jesus Cristo, aqueles que escolhem a virtude. E, segundo Agostinho, a cidade de Deus deve dominar sobre a cidade dos homens. Isto quer dizer que ele é daqueles que é crente, que a igreja deve dominar. Os governantes da terra devem estar submissos à igreja. E isto é o que indica a profecia de Apocalipse 13 e que tem o seu desfecho até Apocalipse 17, onde a gente tem aquele quadro ali, aqueles eventos ali, que vai culminar com um governante. A besta de Apocalipse 17, por exemplo, ela domina sobre os reis da terra. E os reis da terra oferecem o seu poder, oferecem o seu apoio a ela.
E esta última forma de governo, segundo o que está escrito lá em Apocalipse 17, onde é mencionado ali o 8º rei, esta última forma de governo, ali representada, caminha para a destruição, caminha para o fim. Isto quer dizer que Apocalipse deixa bem claro que em um determinado momento da história, quando um líder religioso governar sobre os diversos líderes políticos e receber o apoio deles, quando este quadro se consolidar, esta será a última forma de governo, porque este governo caminha para a destruição. Apocalipse 17:14 afirma que pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Isto quer dizer que nós iremos presenciar, para que a profecia possa se cumprir, uma liderança religiosa que vai se tornar cada vez mais prestigiada na terra, ao ponto de conquistar para si o apoio, a submissão dos demais governantes da terra. Quando este quadro se consolidar, a gente vai ter o reavivamento, do papado medieval. E esta será a última forma de governo existente na terra, porque esta forma de governo, segundo Apocalipse 17, caminha para a destruição, caminha para o fim. Que Deus, meus irmãos, possa nos abençoar e que o povo remanescente, aquele que guarda os mandamentos de Deus, aquele que tem a fé em Jesus, possa se fortalecer pela comunhão com Deus, pela presença do Espírito Santo, e possamos todos estar preparados para estar ao lado de Jesus Cristo, fiéis à sua palavra, fiéis aos seus mandamentos, quando este tempo chegar. Que Deus nos abençoe e nos prepare para os eventos finais. Até o nosso próximo vídeo.